Você pode passar a vida inteira buscando respostas, tentando preencher vazios, correndo atrás de sentido, e ainda assim, sentir que algo essencial sempre escapa pelas mãos. Existe um anseio dentro de você que não se resolve com conquistas, explicações ou esforço humano. Esse anseio é espiritual. É o chamado silencioso da presença de Deus. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias não é sobre convencer o céu a se aproximar, mas sobre preparar o coração para reconhecer que ele já deseja estar perto de você. Muitas pessoas vivem perguntando por que não sentem mais a presença de Deus como antes. Elas lembram de um tempo em que havia sensibilidade, lágrimas fáceis, paz profunda. Com o passar do tempo, vieram responsabilidades, pressões, decepções, e aquela percepção foi ficando distante. Mas a verdade é simples e confrontadora. O Espírito Santo não se afastou. O que mudou foi o espaço. A presença de Deus nunca é retirada arbitrariamente. Ela é atraída ou ignorada conforme as escolhas diárias do coração. Atrair a presença do Espírito Santo começa com consciência. Você precisa perceber o que governa seus pensamentos, seu tempo e suas prioridades. Aquilo que ocupa o centro da sua atenção define o ambiente espiritual dentro de você. O Espírito Santo não força a entrada. Ele não invade agendas lotadas, corações endurecidos, ou vidas que não criam espaço para ele. Onde há fome, ele se manifesta. Onde há sede, ele permanece. Talvez você tenha aprendido que a presença de Deus se manifesta apenas em ambientes específicos, em momentos marcados, em experiências extraordinárias. Mas o Espírito Santo deseja caminhar com você no ordinário. Ele quer estar presente na sua rotina, nas suas decisões simples, nos seus silêncios e também nas suas lutas. Atrair a presença do Espírito não é criar um ritual, é desenvolver uma postura interior de dependência e reverência. Existe uma diferença entre buscar a presença de Deus e viver de forma que essa presença se sinta bem em permanecer. Você pode buscar intensamente em alguns momentos e ainda assim viver de maneira que entristece o espírito no dia a dia. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias envolve alinhar palavras, pensamentos e atitudes com aquilo que agrada a Deus. Não por medo, mas por amor. Não por obrigação, mas por honra. Você vive em um mundo barulhento, acelerado, cheio de estímulos que competem pela sua atenção. O Espírito Santo fala de forma suave. Ele se manifesta no silêncio, na escuta, na pausa intencional. Se você não aprende a desacelerar por dentro, você até pode crer em Deus, mas terá dificuldade em perceber sua presença. Atrair o Espírito Santo exige aprender a calar algumas vozes para ouvir a voz certa. Talvez você esteja esperando sentir algo forte para então se aproximar de Deus. Mas a presença do Espírito não é atraída por emoção, é atraída por rendição. Você se aproxima mesmo quando não sente. Você ora mesmo quando não percebe nada. Você escolhe obedecer mesmo quando é desconfortável. E é exatamente nessa constância que a presença se torna mais perceptível. O Espírito responde à fidelidade, não à intensidade momentânea. A palavra declara em Salmos 51, 10 e 11: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não pediu força, nem vitória, nem livramento. Ele pediu um coração ajustado, porque entendeu que a presença de Deus é o maior tesouro que alguém pode carregar. Onde o coração está alinhado, a presença permanece. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias também envolve reconhecer sua própria limitação. O Espírito não se manifesta com plenitude em quem confia demais em si mesmo. Ele se revela a quem reconhece que precisa de Deus para viver, decidir e permanecer. Dependência não é fraqueza espiritual, é maturidade. Quanto mais você entende que não consegue sozinho, mais espaço você cria para o Espírito agir. Você começa a perceber que a presença do Espírito muda o ambiente interno antes de mudar qualquer circunstância externa. Mesmo quando os problemas continuam,
algo dentro de você se aquieta. Mesmo quando as respostas não chegam, existe paz. Essa paz não vem da lógica, vem da presença. E quanto mais você aprende a valorizar essa presença, menos você aceita viver sem ela. A palavra afirma em Tiago 4:8: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso não fala de distância física, fala de postura do coração. Quando você se aproxima com sinceridade, Deus responde com presença. Ele não rejeita quem vem com fome real. Ele não ignora quem se apresenta com humildade. A presença do Espírito é atraída por corações quebrantados, não por performances espirituais. Talvez hoje você perceba que precisa reorganizar sua vida interior. Menos distração, mais atenção. Menos ruído, mais escuta. Menos controle, mais confiança. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias começa exatamente nesse reconhecimento. Não é sobre fazer mais, é sobre se render mais. Não é sobre falar mais, é sobre ouvir mais. Existe uma vida espiritual mais profunda disponível para você. Uma vida onde Deus não é apenas lembrado em momentos difíceis, mas honrado diariamente. Uma vida onde a presença do Espírito não é rara, mas constante. Essa vida começa com uma decisão simples e poderosa: dar prioridade ao que realmente importa. Se essa palavra está tocando o seu coração, escreve nos comentários com fé e sinceridade: Senhor, dai-me a presença do Teu Espírito Santo. Essa declaração não é para o algoritmo, é para o seu espírito. Quando você confessa, você se posiciona. E quando você se posiciona, o céu responde. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias exige que você compreenda algo essencial. A presença de Deus não é atraída por esforço exterior, mas por alinhamento interior. Muitas pessoas tentam criar um ambiente espiritual com práticas externas, mas mantêm o coração desalinhado. Cantam, oram, participam, mas continuam alimentando pensamentos, atitudes e escolhas que abafam a sensibilidade espiritual. O Espírito Santo não se move onde há duplicidade. Ele se manifesta onde há verdade. Talvez você esteja se perguntando por que em alguns dias a presença de Deus parece tão real e em outros tão distante. Isso não tem a ver com o humor de Deus, mas com a constância da sua atenção. Aquilo que você alimenta diariamente cresce. Se você alimenta a carne, a sensibilidade espiritual enfraquece. Se você alimenta o espírito, a presença se torna mais perceptível. Atrair o Espírito Santo todos os dias é uma escolha repetida, não uma experiência isolada. Existe algo poderoso na forma como você começa o dia. As primeiras decisões moldam o ambiente espiritual das horas seguintes. Quando você acorda já mergulhado em preocupações, notícias, cobranças e pressa, sua alma entra em modo de sobrevivência. O Espírito Santo continua ali, mas sua mente não cria espaço para percebê-lo. Atrair a presença do Espírito envolve aprender a começar o dia reconhecendo quem governa sua vida antes de qualquer outra coisa. Isso não significa longas orações ou rituais complexos. Significa consciência. Um coração que se volta para Deus com sinceridade. Um pensamento que diz: eu preciso da tua presença hoje. Esse simples reconhecimento abre espaço espiritual. O Espírito Santo não exige palavras bonitas, exige verdade. Onde há verdade, ele se manifesta com graça. Atrair a presença do Espírito Santo também passa pela forma como você lida com o pecado. Não como alguém perfeito, mas como alguém sensível. Pecado não afasta Deus automaticamente, mas endurece o coração quando é normalizado. Quanto mais você trata como comum aquilo que entristece o espírito, menos sensível você se torna. Arrependimento não é culpa constante, é retorno rápido. É perceber, ajustar e seguir. Onde há arrependimento, há restauração de presença. A palavra declara em Isaías 57:15: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Deus escolhe ambientes. Ele habita onde há humildade, não onde há arrogância espiritual. Atrair a presença do Espírito Santo é aprender a manter o coração maleável, ensinável e disposto a mudar quando necessário. Talvez você esteja carregando mágoas antigas,
palavras não resolvidas, feridas guardadas. Essas coisas criam ruídos internos que dificultam a percepção da presença de Deus. O Espírito Santo não ignora essas áreas, ele deseja curá-las. Mas cura exige abertura. Quando você libera perdão, quando escolhe não alimentar ressentimento, você limpa o ambiente interior. E onde o ambiente é limpo, a presença se manifesta com mais liberdade. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias também exige vigilância sobre o que você consome. Conteúdos, conversas, músicas, ambientes. Tudo isso influencia sua sensibilidade espiritual. Não é sobre viver isolado do mundo, é sobre viver protegido. Existem coisas que não são pecado explícito, mas roubam fome espiritual. E onde não há fome, a presença se torna rara. Você começa a perceber que o Espírito Santo se manifesta com mais clareza quando você escolhe a obediência, mesmo em pequenas coisas. Uma palavra que você decide não dizer. Uma atitude que você escolhe ajustar. Um caminho que você decide não seguir. Essas decisões silenciosas atraem a presença de Deus de forma profunda. O Espírito honra quem honra sua direção. A palavra afirma em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Observe a promessa. Deus se manifesta. A manifestação da presença está ligada à obediência que nasce do amor, não do medo. Quando você escolhe agradar a Deus, a presença se torna mais evidente. Atrair a presença do Espírito Santo também envolve aprender a permanecer em ambientes que fortalecem sua fé. Ninguém vive cheio espiritualmente caminhando sozinho por muito tempo. A fé precisa ser alimentada em comunhão. Caminhar com pessoas que também valorizam a presença de Deus fortalece sua sensibilidade e protege sua caminhada. Onde há comunhão saudável, o Espírito se move com liberdade. Por isso, se essa palavra está edificando você, caminha com a gente. Permanece conectado a esse lugar, onde a presença de Deus é prioridade, onde a fé não se acomoda e onde o Espírito Santo é honrado no dia a dia. Se inscreve e faz parte dessa comunidade que decidiu não viver apenas de momentos, mas de presença constante. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias não é sobre fazer mais coisas espirituais, mas sobre viver de forma mais alinhada. É permitir que Deus governe escolhas, pensamentos e atitudes. É criar um ambiente onde o Espírito se sente bem em permanecer. Existe uma presença disponível para você hoje. Não distante, não inacessível, não reservada para poucos. Mas ela responde a uma decisão clara: dar prioridade a Deus acima de tudo. Quando você escolhe isso, o Espírito não apenas se aproxima, ele permanece. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias exige que você aprenda a cultivar sensibilidade espiritual em meio a um mundo que endurece o coração. Sensibilidade não é fragilidade emocional. Sensibilidade espiritual é a capacidade de perceber quando Deus fala, quando Deus alerta, quando Deus direciona. E essa sensibilidade não nasce do acaso. Ela é construída pela convivência diária com a presença. Quanto mais você se expõe ao Espírito, mais atento você se torna à sua voz. Talvez você já tenha vivido momentos em que sentiu claramente que Deus estava falando, mas ignorou. Não por rebeldia explícita, mas por conveniência, medo ou pressa. O Espírito Santo não grita para competir com suas escolhas. Ele fala com mansidão. E quando você escolhe não ouvir repetidamente, a voz não some, mas a percepção diminui. Atrair a presença do Espírito é também decidir levar a sério aquilo que ele já falou com você. Você precisa entender que o Espírito Santo se move com liberdade onde existe obediência. Não obediência perfeita, mas obediência sincera. Cada vez que você responde à direção de Deus, mesmo em coisas pequenas, algo se aprofunda dentro de você. O coração se torna mais sensível. A consciência espiritual se amplia. A presença se torna mais frequente, mais clara, mais constante.
Atrair a presença do Espírito Santo também envolve aprender a lidar com o silêncio. Nem sempre Deus fala em palavras. Muitas vezes Ele fala em paz. Outras vezes, fala em inquietação. Existem momentos em que você não sente nada extraordinário, e ainda assim, o Espírito está trabalhando de forma profunda. O silêncio não é ausência. Muitas vezes é maturidade. É nesse silêncio que o Espírito ajusta motivações, corrige intenções e fortalece raízes. Você vive em um tempo em que tudo precisa ser rápido, imediato e intenso. Mas o Espírito Santo trabalha em profundidade. Ele não tem pressa. Ele forma caráter antes de manifestar poder. Se você não aprende a permanecer mesmo quando não sente nada, você corre o risco de buscar apenas experiências e não relacionamento. Atrair a presença do Espírito todos os dias é valorizar o Deus que permanece, não apenas o Deus que manifesta sinais. A palavra declara em 1 Reis 19, 11 e 12 que o Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. Deus se revelou no silêncio. Isso ensina você que nem toda manifestação é barulhenta. Muitas das maiores obras de Deus acontecem no interior, longe dos olhos humanos. E quem aprende a ouvir no silêncio, carrega discernimento em qualquer ambiente. Atrair a presença do Espírito Santo também exige vigilância sobre suas reações. Muitas vezes você perde sensibilidade não pelo que acontece, mas por como reage ao que acontece. Ira constante, murmuração, orgulho ferido e palavras duras criam um ambiente interno pesado. O Espírito não se afasta, mas sua atuação se torna menos perceptível. Quando você aprende a reagir com mansidão, mesmo quando é provocado, algo espiritual se abre dentro de você. Você começa a perceber que a presença do Espírito não se manifesta apenas em momentos de oração, mas em escolhas práticas. Em pedir perdão quando você poderia se justificar. Em calar quando poderia ferir. Em agir com verdade quando mentir seria mais fácil. Essas decisões silenciosas atraem a presença de Deus de forma profunda. O Espírito se agrada de corações íntegros. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias também passa por aprender a valorizar a palavra. A Bíblia não é apenas um livro sagrado. É o ambiente onde o Espírito fala com clareza. Quando você se afasta da palavra, sua percepção espiritual enfraquece. Quando você se aproxima, algo se alinha. O Espírito Santo usa a palavra para ensinar, corrigir e direcionar. Onde a palavra é honrada, a presença se manifesta. A palavra afirma em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar fala de permanência. Quando a palavra habita em você, o Espírito encontra espaço para agir. Ele traz à memória versículos no momento certo. Ele ilumina decisões com verdades eternas. Ele fortalece sua fé quando tudo parece incerto. A palavra e o Espírito caminham juntos. Talvez você perceba que precisa ajustar algumas amizades, ambientes ou hábitos. Não porque todos sejam ruins, mas porque nem todos favorecem sua sensibilidade espiritual. Atrair a presença do Espírito Santo é aprender a proteger o que Deus está construindo dentro de você. Nem todo lugar é lugar para permanecer. Nem toda conversa edifica. Nem todo entretenimento alimenta sua fé. E discernir isso é sinal de maturidade, não de religiosidade. Você também começa a perceber que a presença do Espírito traz convicção, não confusão. Quando algo vem de Deus, mesmo que confronte, traz paz. Quando algo não vem dele, mesmo que pareça bom, gera inquietação. Aprender a respeitar essa paz e essa inquietação é aprender a caminhar guiado pelo Espírito. Ignorar esses sinais internos é fechar os olhos para a direção divina. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias exige constância. Não é um dia intenso que sustenta uma semana inteira. É um dia após o outro. Uma decisão após a outra. Uma escolha após a outra. O relacionamento com Deus se fortalece na repetição fiel, não apenas em momentos extraordinários. Quem permanece percebe mais. Quem insiste,
amadurece. Você não foi chamado para viver espiritualmente distraído. Você foi chamado para viver atento. Atento à voz de Deus. Atento aos sinais internos. Atento ao que edifica e ao que drena. Essa atenção não gera peso, gera direção. Quando você aprende a viver assim, a presença do Espírito deixa de ser rara e passa a ser constante. Existe uma profundidade espiritual disponível para você. Uma vida onde Deus não é apenas buscado em crises, mas consultado diariamente. Uma vida onde o Espírito Santo não é apenas lembrado, mas honrado em cada decisão. Essa vida começa quando você decide cultivar sensibilidade e responder com obediência. A presença do Espírito Santo é atraída por corações atentos, humildes e dispostos a ouvir. E quando ele encontra esse ambiente, ele permanece, transforma e conduz. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias também exige que você aprenda a proteger o ambiente interior onde essa presença deseja permanecer. Assim como uma casa precisa de cuidado para ser habitável, sua vida espiritual precisa de atenção contínua. Não porque o espírito seja frágil, mas porque o coração humano é facilmente distraído. Pequenas concessões, quando não vigiadas, vão criando um ambiente pesado, confuso e barulhento demais para perceber a atuação suave de Deus. Você começa a entender que não é apenas o pecado explícito que afeta a sua sensibilidade espiritual, mas também aquilo que você permite permanecer sem tratar. Pensamentos recorrentes de culpa, comparações constantes, murmurações disfarçadas de desabafo, críticas que você alimenta em silêncio. Tudo isso não expulsa o espírito, mas cria ruídos que abafam sua voz. Atrair a presença do Espírito Santo envolve aprender a limpar o coração regularmente, não por medo, mas por zelo. Talvez você tenha aprendido a conviver com certos pesos emocionais como se fossem parte da sua personalidade. Tristezas acumuladas, frustrações antigas, expectativas quebradas. O Espírito Santo não ignora essas áreas. Ele deseja tocar exatamente nelas. Mas ele não força cura onde você insiste em esconder a dor. Atrair a presença do Espírito também é permitir que ele entre em lugares que você evita, não para expor, mas para restaurar. Você precisa compreender que o Espírito Santo é chamado de Consolador, porque ele atua em ambientes de verdade. Consolação não é anestesia espiritual. É cura profunda, e cura profunda exige honestidade. Quando você se apresenta diante de Deus sem máscaras, sem discursos prontos, sem tentativas de parecer forte, algo se abre no mundo espiritual. O Espírito se manifesta com mais liberdade onde há verdade no íntimo. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias também passa pela forma como você administra seus pensamentos. A mente é um campo espiritual ativo. Pensamentos não são neutros. Eles constroem atmosferas. Quando você permite que pensamentos negativos se repitam sem confronto, você cria um ambiente interno pesado. O Espírito Santo não deixa de estar ali, mas a percepção da presença se enfraquece. Quando você aprende a alinhar seus pensamentos com a verdade de Deus, algo se organiza por dentro. A palavra declara em Romanos 12:2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Renovação fala de processo contínuo. Não acontece em um dia. A cada pensamento ajustado, a cada mentira rejeitada, a cada verdade acolhida, você prepara o ambiente interior para a presença de Deus se manifestar com mais clareza. Onde a mente é renovada, o espírito encontra liberdade. Você também começa a perceber que a presença do Espírito Santo é sensível ao modo como você trata as pessoas. Relacionamentos carregam peso espiritual. Palavras ditas com dureza, atitudes egoístas, falta de perdão criam bloqueios internos. Não porque Deus se afasta, mas porque o coração se fecha. Atrair a presença do Espírito é aprender a amar com discernimento, perdoar sem se anular e corrigir sem ferir. Talvez você esteja carregando ofensas antigas, esperando que o tempo resolva. Mas o tempo não cura o que só o perdão pode liberar. O Espírito Santo atua com mais liberdade em corações livres de amargura. Quando você decide liberar perdão, não está dizendo que o que aconteceu foi correto.
está dizendo que você não permitirá que aquela dor continue governando sua vida. Onde há perdão, a presença de Deus se manifesta com leveza. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias também exige aprender a respeitar limites. Limites emocionais, limites espirituais, limites de tempo. Viver constantemente esgotado não é sinal de fé, é sinal de desorganização interior. O Espírito Santo conduz você a um ritmo saudável. Ele ensina quando avançar e quando parar. Ele não glorifica a exaustão. Ele promove equilíbrio. A palavra afirma em Salmos 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não é inatividade, é alinhamento. É aprender a silenciar o interior para reconhecer quem governa. Muitos perdem a sensibilidade espiritual, não por falta de oração, mas por excesso de agitação. O Espírito se manifesta onde há espaço para ouvir. Você começa a perceber que atrair a presença do Espírito Santo não é viver em isolamento espiritual, mas viver em discernimento. Nem todo convite precisa ser aceito. Nem toda conversa precisa ser prolongada. Nem todo ambiente precisa ser frequentado. O Espírito Santo ensina você a escolher o que edifica e a se afastar do que drena. Essas escolhas não te afastam das pessoas, te aproximam de Deus. Atrair a presença do Espírito também envolve aprender a valorizar o secreto. O que você faz quando ninguém vê define o ambiente espiritual que você carrega quando todos veem. O Espírito Santo se manifesta com mais intensidade em quem o honra no oculto. Não por recompensa, mas porque ali o coração é verdadeiro. O secreto não impressiona pessoas, mas move o céu. Você começa a perceber que quanto mais você protege esse ambiente interior, mais a presença de Deus se torna constante. Não porque você se tornou perfeito, mas porque se tornou atento. Atento ao que entra, ao que fica e ao que precisa ser retirado. Essa atenção espiritual não gera paranoia, gera paz. Você vive mais consciente, mais leve e mais alinhado. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias é escolher cuidar do lugar onde ele deseja habitar. É entender que sua vida é um altar, não um palco. É priorizar o que edifica, o que cura e o que aproxima de Deus. Quando você faz isso, a presença deixa de ser rara e passa a ser familiar. Existe uma comunhão mais profunda disponível para você. Uma vida onde a presença de Deus não é visitada, mas cultivada. Essa vida não nasce da perfeição. Nasce da decisão diária de cuidar do coração. Quando você protege o ambiente interior, o Espírito Santo encontra prazer em permanecer. E onde ele permanece, a direção, a paz e a transformação contínua. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias leva você a um nível mais profundo de consciência espiritual, onde a fé deixa de ser apenas crença e passa a ser relacionamento vivo. Nesse estágio, você entende que não se trata apenas de sentir a presença, mas de viver de maneira que essa presença seja bem-vinda. O Espírito Santo não procura perfeição, mas coerência. Ele se move com liberdade onde há um coração que busca alinhar intenção, palavra e atitude. Você começa a perceber que a presença do Espírito não é atraída por discursos espirituais, mas por posturas espirituais. O modo como você reage quando ninguém está observando revela mais do seu ambiente interior do que qualquer expressão pública de fé. A forma como você lida com frustrações, atrasos, contrariedades e decepções constrói o espaço onde o Espírito deseja agir. Onde há mansidão, ele se manifesta. Onde há humildade, ele permanece. Atrair a presença do Espírito Santo também significa aprender a valorizar a verdade acima da aparência. Existem momentos em que você precisa admitir que não está bem, que a fé está cansada, que o coração está pesado. O Espírito não se afasta desses momentos. Pelo contrário, ele se aproxima. Mas ele se aproxima quando há verdade. Quando você para de fingir força e escolhe ser sincero diante de Deus, algo se abre no mundo espiritual. Você começa a entender que Deus não exige que você esteja sempre forte, mas sempre disponível. Disponível para ouvir, para ajustar, para aprender.
A presença do Espírito se intensifica quando você abandona a postura defensiva e permite que ele trabalhe áreas que precisam de transformação. Não há crescimento espiritual sem confronto interior, e o Espírito confronta não para ferir, mas para curar. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias também passa pela forma como você administra sua língua. Palavras criam ambientes. O que você fala constantemente molda o clima espiritual dentro de você. Murmuração, reclamação constante e palavras carregadas de negatividade não expulsam o espírito, mas criam um ambiente onde a alegria espiritual se enfraquece. Quando você aprende a falar com gratidão, verdade e discernimento, algo muda no ar espiritual que você carrega. A palavra declara em Provérbios 18:21: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso revela que suas palavras não são neutras. Elas cooperam com o que Deus está fazendo ou com o que o enfraquece. Atrair a presença do Espírito Santo envolve aprender a alinhar sua fala com a fé, mesmo quando as circunstâncias tentam puxar você para o contrário. Você também começa a perceber que a presença do Espírito é profundamente sensível à forma como você lida com o orgulho. Orgulho espiritual não é apenas se achar melhor que os outros. Às vezes ele se manifesta como resistência em aprender, dificuldade em pedir ajuda, incapacidade de reconhecer erros. O Espírito Santo se move com mais liberdade em corações ensináveis. Onde há humildade, há espaço para crescimento. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias também envolve aprender a depender. Dependência não é fraqueza, é reconhecimento de limite. Quanto mais você reconhece que precisa de Deus para viver, decidir e permanecer, mais espaço você cria para que o Espírito governe. Autossuficiência espiritual cria distância. Dependência aproxima. Você começa a perceber que o Espírito Santo não se manifesta apenas em momentos espirituais óbvios, mas em decisões práticas, em escolher a verdade quando a mentira facilitaria, em permanecer íntegro quando ninguém veria, em fazer o certo quando o errado seria mais vantajoso. Essas escolhas atraem a presença de Deus de forma profunda, porque revelam um coração comprometido com a verdade. A palavra afirma em Salmos 25:14: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Temor aqui não é medo, é reverência, é viver com consciência de Deus, é lembrar que sua vida é vivida diante dele. Essa reverência não gera peso, gera cuidado. Quando você vive com temor, suas escolhas se tornam mais alinhadas e a presença do Espírito se torna mais constante. Atrair a presença do Espírito Santo também transforma sua relação com o tempo. Você aprende a não desperdiçar momentos que poderiam ser usados para alinhar o coração. Não porque tudo precisa ser espiritualizado, mas porque você entende o valor da comunhão. Pequenos momentos de silêncio, reflexão e oração começam a fazer diferença. Não pela quantidade, mas pela constância. Você percebe que o Espírito Santo se agrada de simplicidade, não de complicação espiritual. Um coração simples, que ama a Deus de forma genuína, atrai a presença com naturalidade. A fé simples não é rasa, é profunda. Ela confia sem precisar entender tudo. Ela obedece mesmo sem controlar tudo. Essa fé cria um ambiente onde o Espírito age com liberdade. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias também exige aprender a permanecer fiel nos dias comuns. Não apenas nos dias intensos, mas nos dias repetitivos. O Espírito se manifesta de forma poderosa em quem o honra na rotina. Quem só busca a presença em momentos extraordinários vive de picos. Quem aprende a honrar a presença no comum vive de profundidade. Você começa a perceber que a presença de Deus se torna mais perceptível quando você deixa de buscá-la apenas por benefício pessoal e passa a desejá-la por amor. Quando sua motivação deixa de ser apenas receber algo e passa a ser estar com Deus, algo se transforma. O Espírito Santo se manifesta com mais clareza onde há amor sincero. Existe uma maturidade espiritual sendo construída dentro de você. Uma fé que não depende de sensações constantes. Uma comunhão que não se quebra com facilidade. Um coração que aprende a reconhecer Deus mesmo em meio ao barulho do mundo.
Isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece com quem permanece. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias é escolher viver de forma alinhada, consciente e reverente. É permitir que Deus governe não apenas momentos espirituais, mas toda a sua vida. Onde há alinhamento, há presença. Onde há presença, há transformação contínua. Você não foi chamado para viver visitando a presença de Deus. Você foi chamado para viver habitado por ela. E essa realidade começa quando você escolhe viver de maneira que o Espírito Santo se sinta honrado em permanecer. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias leva você a compreender que a maior batalha espiritual não acontece fora, mas dentro. É no interior que se decide se o ambiente será favorável ou resistente à presença de Deus. Muitas pessoas lutam contra circunstâncias, pessoas e situações, quando na verdade o Espírito Santo está chamando para um ajuste interno. Onde o interior é governado por Deus, o exterior perde o poder de dominar. Você começa a perceber que a presença do Espírito não se manifesta plenamente onde há insistência em manter o controle. Controle excessivo é um dos maiores bloqueios espirituais. Quando você precisa entender tudo, prever tudo e garantir tudo, não sobra espaço para confiar. O Espírito Santo não disputa o trono do coração. Ele governa onde você se rende. Atrair a presença dele todos os dias é aprender a soltar o que você tentou segurar por tanto tempo. Talvez você tenha orado pedindo mais presença, mais sensibilidade, mais direção, mas ao mesmo tempo resistido às mudanças que o Espírito começou a propor. Mudanças de atitude, de postura, de ambiente, de prioridades. O Espírito não revela apenas para informar, ele revela para transformar. Quando você ignora ajustes repetidamente, a presença não some, mas se torna menos perceptível. Não porque Deus se afastou, mas porque você fechou portas internas. Atrair a presença do Espírito Santo também exige aprender a obedecer, mesmo quando não entende completamente. A obediência precede a clareza. Muitas vezes você quer explicações antes de agir, mas Deus pede ação antes da explicação. Isso não é manipulação divina, é formação espiritual. O Espírito constrói fé prática, não fé teórica. Cada passo obediente aprofunda a comunhão. A palavra declara em Provérbios 3:5: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar envolve abrir mão da necessidade de ter tudo sob controle. Onde há confiança, a presença se manifesta com mais liberdade. Onde há dependência, o Espírito encontra espaço para agir. Você também começa a perceber que a presença do Espírito Santo é profundamente sensível ao modo como você lida com correção. Quando Deus confronta algo em você, sua resposta define o próximo nível de intimidade. Resistir endurece. Aceitar amolece o coração. O Espírito se move com mais intensidade em corações ensináveis, que não justificam tudo, mas se permitem ser ajustados. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias também envolve aprender a esperar. Esperar não é passividade, é confiança ativa. É continuar obedecendo, servindo e crendo mesmo quando nada parece mudar. O Espírito trabalha muito durante a espera. Ele fortalece raízes, amadurece o caráter e prepara você para sustentar aquilo que Deus vai liberar. Quem não aprende a esperar, perde profundidade. Você começa a entender que nem todo silêncio de Deus é ausência. Muitas vezes é treinamento. O Espírito Santo usa o silêncio para ensinar você a caminhar por fé, não por sensação. Quem só reconhece Deus quando sente algo vive dependente de emoções. Quem aprende a permanecer no silêncio vive sustentado pela convicção. A palavra afirma em Abacuque 2:3: Se tardar, espera-o, porque certamente virá. O tempo de Deus não anula a promessa, ele a amadurece. Atrair a presença do Espírito também é aprender a confiar no tempo divino sem se frustrar. Frustração constante cria ruídos internos. Confiança gera descanso espiritual. Você também percebe que o Espírito Santo começa a conduzir você a escolhas mais profundas. Não apenas escolhas morais, mas escolhas de propósito. Onde investir tempo,
com quem caminhar, o que alimentar, o que abandonar. Essas escolhas não são sempre fáceis, mas são libertadoras. O Espírito nunca tira algo sem oferecer algo melhor em troca. Mais paz, mais clareza, mais presença. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias muda a forma como você encara o sofrimento. Ele deixa de ser apenas dor e passa a ser também instrumento de formação. Isso não significa gostar da dor, mas entender que Deus não desperdiça processos. O Espírito caminha com você dentro do vale e usa o vale para aprofundar sua fé. Quem entende isso não se revolta facilmente. Você começa a perceber que viver atraindo a presença do Espírito é viver com o coração sensível, mas a fé firme. Sensível para ouvir, firme para permanecer. Sensível para sentir, firme para obedecer. Essa combinação gera maturidade espiritual. Não uma fé frágil, mas uma fé sólida, que não se quebra com facilidade. Atrair a presença do Espírito Santo também ensina você a valorizar o que é eterno acima do que é imediato. Nem tudo que traz prazer imediato traz paz duradoura. O Espírito Santo guia você para escolhas que constroem, não apenas aliviam. Essa visão protege sua vida espiritual de muitos arrependimentos futuros. Você entende agora que a presença de Deus não é um prêmio para quem acerta sempre, mas um abrigo para quem decide confiar. Mesmo quando você falha, se retorna com humildade, o Espírito permanece. Ele não abandona quem escolhe se levantar. Ele não rejeita quem decide voltar. Existe uma obra profunda sendo realizada dentro de você. Mesmo que ninguém veja, o Espírito vê. Mesmo que ninguém entenda, Deus entende. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias é caminhar sabendo que você não está sozinho em nenhum processo. Essa vida de dependência, obediência e confiança prepara você para algo maior do que experiências momentâneas. Ela constrói uma comunhão estável, madura e constante. E essa comunhão sustenta você em qualquer estação. Chega um ponto da caminhada em que você entende que atrair a presença do Espírito Santo todos os dias não é mais uma busca ansiosa, mas uma vida alinhada. Você já não corre atrás de sensações, porque aprendeu a valorizar a permanência. Você já não mede sua fé por momentos intensos, porque descobriu a força da constância. A presença de Deus deixou de ser algo que você visita e passou a ser o ambiente onde você vive. Você olha para sua história recente e percebe mudanças que não aconteceram da noite para o dia, mas que são profundas e reais. Sua forma de reagir mudou. Sua maneira de decidir mudou. Sua postura diante das lutas mudou. Não porque você se tornou alguém extraordinário, mas porque escolheu dar espaço diário para o Espírito Santo governar. Onde ele governa, a confusão perde voz, o medo perde força e a paz encontra lugar. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias ensinou você a reconhecer Deus, mesmo quando não há respostas imediatas. Você aprendeu a confiar no caráter de Deus acima das circunstâncias. Aprendeu que a presença não é ausência de problemas, mas companhia fiel em meio a eles. E essa companhia muda tudo. Você já não se sente abandonado nos dias difíceis, nem sozinho nas decisões silenciosas. Existe uma segurança espiritual que nasce quando você vive assim. Não uma segurança arrogante, mas uma confiança humilde. Você sabe que não controla tudo, mas sabe quem controla. Você sabe que não entende tudo, mas sabe em quem confia. Essa confiança gera descanso. Um descanso que não vem da ausência de lutas, mas da certeza da presença de Deus. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias também transformou sua relação com Deus. A oração deixou de ser apenas um pedido e se tornou comunhão. A palavra deixou de ser obrigação e se tornou alimento. O silêncio deixou de ser desconfortável e se tornou um lugar de escuta. Você aprendeu a reconhecer Deus nos detalhes, nos alertas sutis, nas pazes inesperadas, nas portas que não se abriram. A palavra declara em Salmos 16:11: Na tua presença há plenitude de alegria. Plenitude não significa ausência de lágrimas, mas alegria que sustenta mesmo quando elas existem. Essa alegria não depende de notícias boas, depende da presença constante.
E quando você aprende a valorizar essa presença acima de tudo, sua fé se torna mais firme, mais madura, mais estável. Você também percebe que atrair a presença do Espírito Santo impacta quem está ao seu redor. Sua vida começa a carregar um ambiente diferente. Pessoas sentem paz perto de você. Encontram descanso nas suas palavras. Não porque você tenha respostas para tudo, mas porque carrega a presença de Deus. O Espírito usa a sua vida como canal quando você permite que ele permaneça. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias ensinou você a não negociar princípios por conveniência. Você aprendeu que existem atalhos que custam caro espiritualmente. Aprendeu a dizer não quando antes dizia sim por medo de perder. Aprendeu a esperar quando antes se apressava. Essa maturidade não veio sem custo, mas trouxe paz. O Espírito Santo sempre conduz você pelo caminho da verdade, mesmo quando ele é mais estreito. Você também aprendeu a lidar com falhas de forma diferente. Antes, errar te afastava. Agora, errar te faz correr de volta. Você entendeu que a presença de Deus não é retirada no primeiro tropeço, mas que o arrependimento rápido preserva a sensibilidade espiritual. O Espírito Santo não abandona quem decide se levantar. Ele restaura, fortalece e segue conduzindo. A palavra afirma em 2 Coríntios 13:13: A comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Comunhão fala de convivência contínua, não de encontros ocasionais. Essa comunhão é o que sustenta você quando tudo muda. É o que mantém sua fé viva quando a rotina tenta apagar o fogo. É o que protege seu coração quando o mundo tenta endurecer você. Atrair a presença do Espírito Santo todos os dias fez você entender que a maior evidência de uma vida espiritual saudável não é barulho, mas fruto. Amor quando é difícil amar. Mansidão quando seria mais fácil reagir. Fidelidade quando ninguém está olhando. Paz quando tudo pressiona. Esses frutos não são fabricados, são gerados pela presença constante do Espírito. Talvez você ainda enfrente dias de cansaço. Talvez ainda existam processos que parecem longos. Mas agora, você sabe onde se abastecer. Você sabe para onde voltar. Você sabe que não precisa mais viver espiritualmente vazio. Existe uma fonte disponível todos os dias, e você aprendeu o caminho até ela. Atrair a presença do Espírito Santo não é um chamado para poucos. É um convite para todos que decidem viver com o coração alinhado. Uma vida onde Deus não é apenas lembrado, mas consultado. Não apenas buscado, mas obedecido. Não apenas desejado, mas honrado em cada escolha. Você foi chamado para essa vida. Uma vida de comunhão real, profunda e constante. Uma vida onde a presença de Deus não é rara, mas familiar. Onde o Espírito Santo não é apenas uma ideia, mas uma companhia diária. Antes de sair desse vídeo, permanece conosco. Se inscreve e continua caminhando com essa comunidade que decidiu não viver de visitas espirituais, mas de presença constante. E compartilha nos comentários o que essa palavra falou com você. Sua história pode despertar fome espiritual em alguém que está vivendo no automático e precisa voltar para a presença de Deus hoje.